Amigos e amigas, estamos aqui hoje com o deputado Inácio Loyola, deputado e historiador e agrônomo também, o nosso grande amigo, advogado criminalista, talvez um dos advogados que já fez mais júris aqui no estado de Alagoas ou no Nordeste, e uma nova revelação da advocacia criminal que nós temos, a Akívia, excelente advogada, excelente tribuna do júri, já tive o prazer e a satisfação de fazer um júri com ela. A menina é técnica, é boa, viu? Vai enfrentar Vamos embora. uma acusação dura. E nós viemos aqui falar um pouco sobre o julgamento do Curisco, esse evento que mistura história, mistura cultura e mistura direito, que será realizado no dia 12 e 13 de abril, em Piranhas. Será um espetáculo. Eu acredito que a OAB, a Alagoas, nunca promoveu um espetáculo de tamanha grandeza que une tudo, cultura, história. Nós teremos lá estudantes de direito, estudantes de história, qualquer pessoa que se interesse por cultura nordestina vai apreciar o evento. E o intuito do evento, deputado, como nós tínhamos falado anteriormente aqui, não é de reescrever a história, não é de desumanizar a figura do Curisco, é de relatar fatos históricos. Se é verdade, se não é, talvez, não vou dizer nem que aconteceu, amigo Elton, mas talvez aconteceram e estão relatados lá nos livros. E para nós entendermos, deputado Inácio Loyola, o que é o cangaço, o que é o Curisco, eu sei que muita gente não sabe, muita gente não se interessa pelo cangaço, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco do que é o cangaço e quem foi o Curisco. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje participando desse bate-papo. Mas, primeiramente, eu quero dizer a todos que nos acompanham que os 350 primeiros anos de descobrimento do Brasil, o Nordeste foi o epicentro do Brasil. Tinha o maior poder econômico, as questões culturais, a história, tudo derivou-se aqui do Nordeste. Só a partir de 1850, com o advento, com o cultivo do café, que o epicentro econômico, político, cultural deixou de ser o Nordeste e passou a ser a região do Centro-Oeste. Mas, para mim, o que é o cangaço? Nós tivemos vários e vários cangaceiros. Podemos dizer que Lampião foi o penúltimo. Antes de Lampião, nós tivemos Lucas de Feira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira, Luiz Padre, por aí vai. Ou seja, o cangaço para mim foi um fenômeno social em que fracos tornaram-se fortes por conta de uma região abandonada, uma região sem educação, sem saúde, uma região que não tinha a mínima infraestrutura para convivência com as secas e onde se predominava um coronelismo selvagem, um latifundiário que realmente vinha massacrando os menos favorecidos nessa região. E de todos esses cangaceiros que surgiram, é claro, o que mais se destacou foi Virgulino Ferreira da Silva, de alcunha Lampião. Mas não podemos falar do cangaço sem falar em Curisco. Curisco foi soldado do Exército, serviu o Exército Brasileiro em São Cristóvão, no estado de Sergipe. Depois retorna, foi por problemas de perseguição. Ele foi, talvez em legítima defesa, cometeu um crime no seu berço, de sua terra natal, naquela época Água Branca, já que hoje pertence, onde ele nasceu, pertence a Pariconha, passou parte de sua vida em Pedra, hoje Delmiro Gouveia, e evidentemente depois envereda, entra no grupo do cangaceiro Lampião, tem como sua companheira a Dadá, que eu quero dizer que era a única mulher que pegava nas armas. De todas as mulheres que entraram no mundo do cangaço, a única que pegava nas armas era a Dadá. Mas não podemos deixar, Welton,
de dizer que foi um dos mais famigerados cangaceiros do bando de Lampião. E a cidade de Piranhas foi palco das maiores atrocidades dele. A primeira no dia 27 de outubro de 1936, quando ele, juntamente com o Gato, chegam a Piranhas e fazem, os dois, 11 vítimas fatais. Inclusive, o Gato foi assassinado. A invasão de Gato e Curisca, a cidade de Piranhas. E o outro momento foi no dia 2 de agosto de 1938. Ou seja, 5 dias após a morte de Lampião, que o Curisco não se encontrava na Grota de Angicos com Lampião, ele ia se encontrar com o Curisco exatamente, com Lampião, aliás, perdoe, exatamente no dia em que Lampião morreu. Ele já se encontrava na fazenda Emendadas, município de Pão de Açúcar, a 8, 9 quilômetros da Grota de Angicos, que ali ia ter o grande encontro. Restavam 2 subgrupos se encontrarem. Um de Curisco e Dadá, e o outro de Canário e sua companheira Adília. Foi quando Lampião foi informado, aliás, me desculpe, Curisco foi informado da morte do seu companheiro, do seu compadre, do seu grande amigo Lampião, e ali ele ficou enfurecido, tentando investigar quem teria delatado o esconderijo de Lampião. E chega à fazenda Novo Gosto, uma propriedade, uma fazenda de propriedade de Antônio Gonçalves, um fazendeiro de Pão de Açúcar, para que quem está nos acompanhando e conhece a região do Sertão, o Antônio Gonçalves era pai do renomado médico que nós tivemos em Pão de Açúcar, doutor Djalmas Gonçalves, e pai do ex-prefeito de Pão de Açúcar, Jasson Gonçalves, e do seu irmão José Antônio, aliás, avô de José Antônio Gonçalves. E chega lá, procura o vaqueiro, por nome Joca Bernardes, achou ele que teria sido Joca Bernardes, e Joca Bernardes convenceu com seu poder de persuasão e jogou a culpa para um inocente, por nome Domingos Ventura, conhecido por Domingo dos Patos, que era a fazenda em que ele era o vaqueiro. E no dia 2 de agosto de 1938, às 6, 7 horas da noite, e 5 dias após a morte de Lampião, ele chega à fazenda Patos, mata Domingos, mata sua esposa, mata 2 filhos e uma filha, mata uma nora, corta as cabeças e manda por um vaqueiro de presente para o tenente João Bezerra, que esse comandava a volante em Piranhas, esteve presente na morte de Lampião, para que esse fizesse uma buchada com aquelas cabeças. Ou seja, ele praticou um dos atos mais nefastos da história, não só do cangaço do Brasil. E é esse tema exatamente que nós vamos julgar nos próximos dias 12 e 13 de abril, na cidade de Piranhas, e com certeza esse será o momento que a gente resgata uma história. Curisco foi bandido ou herói? Lampião foi bandido ou herói? Antônio Silvino foi bandido ou herói? Cabe a cada um julgar. Mas não podemos deixar de reconhecer que todos eles fizeram história. Verdade. Aproveitando para puxar um pouquinho para a questão do evento, queria perguntar ao Dr. Elton, que é professor também, para que ele possa falar aqui a importância de um evento desse para os estudantes de direito, ou até mesmo para os advogados, né, que desejam atuar no Tribunal do Júri. Bom, obrigado. Primeiramente, agradecer o convite da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Alagoas, para participar de um momento épico, histórico, cultural e jurídico. Até porque todos que, porventura,
ainda não tenham militado na área do direito, mas sabem, têm a curiosidade de acompanhar julgamentos. Julgamentos populares, e por isso são populares, a pessoa não precisa entender de direito, precisa entender de vida, de morte, de valores. E você dá, neste momento, né, dentro da própria cidade de Piranhas, onde o fato aconteceu, nós estamos exatamente não reconstruindo a história, mas trazendo a história à tona para dar direito às pessoas a um julgamento justo. Então, essa vai ser a grande beleza, a grandeza do evento está aí, onde os estudantes, não só de direito, mas de todas as outras áreas das ciências humanas e sociais, serão convidados para testemunhar esse fato histórico, já narrado aqui pelo deputado Inácio Loyola, para que nós possamos, então, fazer julgamentos não sobre condenar ou absolver, mas para que nós possamos entender os personagens. O que levou cada personagem a tomar cada atitude naquele momento. Até porque o formato, como foi descrito aqui pelo deputado Inácio, também foi a mesma forma como o Lampião, Maria Bonita, foram levados, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram levadas à exposição de praça pública. À guisa de termos, à época, códigos penais que não autorizavam tal tipo de atrocidades destas. Então, que linguagem era essa que se estava tendo entre Estado e sociedade? Entre pessoas que apoiavam, pessoas que condenavam, pessoas que julgavam o cangaço ou o próprio Estado policialesco na época, como já citado aqui pelo deputado, em razão de uma área, em razão de uma parte do Brasil totalmente abandonada, e abandonada não nos termos meramente legais, abandonada nos termos sociais, nos termos de provimento, nos termos de fazer com que essas pessoas procurassem viver a sua própria sorte. E aí, isso para mim é muito antropológico, Hugo, porque o ser humano, quando é colocado dentro dos seus limites, sejam eles quais forem esses limites, ele é testado ao máximo. E para ele, ser humano, ele só vai conhecer a lei se nós estivermos efetivamente dentro de um momento de estado civilizatório. Hoje, lógico, né, estamos a falar no ano 2024, mas desde 2021 até então, a partir do momento que nós começamos a entrar nessa década, nós estamos também testemunhando, enquanto seres humanos, atrocidades bárbaras. Se nós formos citar a guerra entre Hamas e Israel, nós estamos tendo coisas tão atrozes quanto o próprio cangaço. Isso é o quê? Isso é a humanidade em sua pureza mais íntima. Então, quando você começa a falar sobre valores legais, nós vamos discutir nesse julgamento, e para mim isso que é muito importante, por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite, é a oportunidade de nós discutirmos a humanidade enquanto seres sociais que vivem em um tecido complexo que tem que tomar atitudes. Então, como disse o deputado aqui, ele falou, olha, enraivecido ele quis vingança, porque ele sabia que não poderia procurar a lei. Porque os homens da lei já tinham feito o que fizeram com o Lampião, Maria Bonita e todas as pessoas que eles conviveram. Então, é muito fácil a gente ter um olhar, por exemplo, de fora. Mas quem está de dentro, então vamos lá. Eu convivo com o Hugo, com a Kívia e com o deputado diuturnamente. Essas pessoas passarão a ser ou as pessoas mais próximas que eu vou amar ou as pessoas mais próximas que eu vou odiar. Porque todo convívio ele tem uma relação de sentimento. O afeto positivo ou o afeto negativo. Tanto é verdade que nós temos, por exemplo, os grandes problemas das relações humanas começam dentro da família. Ou você gosta ou você odeia um irmão, um sobrinho, um tio, um pai, uma mãe. Por quê? Por causa da proximidade da relação que você tem com esta pessoa. Então, o que vai acontecer? Nós vamos julgar exatamente esses afetos, essas humanidades. Nós vamos tentar trazer, né, como disse o Hugo no começo do nosso bate-papo, não é desumanizar, mas é trazer exatamente Corisco para o centro do debate para avaliarmos se aquela sua forma de agir tinha dentro dessas concepções a humanidade como uma forma de... Por exemplo, ele fez isso para quê? Ele não fez isso gratuitamente, como disse o próprio deputado. Ele, antes de ir até a fazenda, ele buscou uma investigação paralela e própria dele. Utilizando os métodos que ele achava que tinha, ele encontrou alguém que também tivesse delatado essa outra pessoa que, porventura, tivesse traído o bando de Lampião. Então, ele, vamos entender,
No momento em que se fala em justiça, naquele momento era a justiça dele. O que ele fez, logicamente, fora dos padrões do cangaço, aí são com outros olhos que a gente precisa fazer o julgamento. Mas a gente vai tentar, nesse momento, trazer a história, trazer a cultura, trazer a questão da humanidade para esse julgamento. Isso, para mim, é muito importante. Isso para mim, já vale tudo. Verdade, Welton. É uma tendência que nós temos de analisar esses fatos, principalmente na esfera criminal, e a gente é imputado um fato criminoso a alguém e a gente só analisa aquela situação e não vê as circunstâncias periféricas e acaba desumanizando aquela pessoa. E muitas vezes a gente começa a achar que aquela pessoa, ela não ama ninguém, ela não tem o amor, não ama um amigo, ela não ama um filho, ela não ama uma esposa, porque a gente julga especificamente aquele fato e às vezes as pessoas não conseguem enxergar por qual razão ela chegou a praticar aquilo ali. Uma coisa que foi falado aqui, inclusive, deputado Inácio, eu gostaria de perguntar ao senhor, se comenta muito da violência do cangaço. E eu vejo que esquecem de falar sobre a violência perpetrada pelas volantes. No sentir do senhor, quem era mais violento ou eram iguais? Os cangaceiros ou a volante que caçavam os cangaceiros? Na minha avaliação, as volantes eram muito mais truculentas do que os cangaceiros. Nós temos casos absurdos dos nazarenos de Pernambuco, Odilon Flor, Euclides Flor. Nós temos casos horríveis do tenente Zé Rufino, de Santa Brisa, aliás, de Jeremoabo, em Pernambuco, na Bahia. Ou seja, a violência era dos dois lados. Mas muitos e muitas pessoas sertanejos enveredaram no cangaço por conta da truculência das volantes, das polícias, que achavam que você tinha alguma informação e, como você não tinha, você era torturado. Então, esses catingueiros, para se protegerem, eles iam para o cangaço. Então, a verdade toda é essa. As volantes tiveram um papel muito grande para o crescimento dos cangaceiros que aderiram ao grupo de Lampião. Porque vamos só deixar uma questão no ar aqui para que vocês dois também possam compreender. O que o deputado colocou é muito importante. Então, veja, o Estado, e vamos entender que a volante participava, então era o braço do Estado, não é isso? O braço do Estado passa a fazer com que a sociedade seja o seu ambiente de tortura, de suplício. E, como eu disse, o ser humano, no seu estado mais primitivo, busca se defender. A autodefesa é algo de estado natural. Eu sempre digo, digo, olha, nunca deixe alguém sem saída. Porque se você deixar uma pessoa, se eu colocar você entre a parede e não deixar nenhuma saída para você, qual é a sua saída? É me atacar. Porque a única saída que você tem é se defender me atacando. Então, se você não tem saída e se você não deixa saída, alguma saída vai acontecer do ponto de vista da organização, da reorganização de resistência humana. Então, por vezes, nós vamos ter isso dentro da história em vários momentos. Né? Não só no Brasil, e por isso várias revoluções, vamos chamar de revolução, para não errar no termo histórico, o deputado pode me corrigir, mas tivemos vários momentos em que as pessoas se sentindo atacadas pelo Estado de maneira muito injusta, couberam a reação. Né? Então você tem isso, formas, e aí por isso que a gente hoje, dentro do Estado civilizatório, a gente sempre diz, fora do direito não há civilidade. Então o direito encontra um mecanismo de fazer com que as pessoas civilizadamente, e lógico, quando ele não é deturpado, né? Que quando a gente tem, por exemplo, o Estado nazista alemão, que faz através do direito o que fez, porque todas as leis nazistas foram leis antissemitas, e isso Hitler compreende aquela ideia aristotélica que diz que justo é tudo que estava na lei. Então o que faz Hitler? Ele faz com que as leis alemãs, do ponto do Estado nazista, possam alcançar o seu desiderato, que seriam os judeus. Então, até o próprio direito, quando ele ultrapassa as razões
em relação ao ser humano, ele também pode ser um estado violento. E aí o que faz o ser humano? Ele tem que encontrar um mecanismo para se defender, porque ele vira aquela história, ou ele mata, ou ele morre. Né? Então é um estado de defesa na mais pura concepção da humanidade. Isso é muito interessante para a gente poder fazer essa análise, essa avaliação. Então, assim, deixo para vocês realmente olharem do ponto de vista da pergunta que você fez. Quem era mais violento? Ou seja, você já parte do pressuposto que existia uma violência do Estado para com a sociedade. E a sociedade se reorganiza. Como ela não pode participar do Estado, ela então se reorganiza para poder se defender dele Estado, que ao contrário de trazer fomentos, ao contrário de fazer com que aquele ambiente possa ser desenvolvido, ele passa a explorar esse ambiente. E é por isso que talvez o cangaço tenha atingido, né, tantas pessoas. Porque essas pessoas passam a proteger também o pessoal de Lampião, passam a integrar o pessoal de Lampião, e você começa a ter uma relação não só meramente de apoio, mas uma relação mais umbilical. Isso é importante a gente fazer o destaque. Mas eu queria fazer uma colocação que tudo no que diz respeito à questão de Lampião, a causa principal foi a questão política em Vila Bela. É importante isso. Vila Bela hoje é Serra Talhada. A família Ferreira da Silva, que é a família de Lampião, seguidor da família Pereira, acompanhava politicamente a família Pereira. E chega ao poder a família Carvalho. E essa família Carvalho, pela ligação política que a família Ferreira tinha com a família Ferreira com a família Pereira, começou a perseguir. E, fazendo um resumo, eles foram obrigados até deixar o estado de Pernambuco e vieram morar aqui em Água Branca. Posteriormente, em Mata Grande, como seu pai foi assassinado em 1921 pelo então subtenente José Lucena de Albuquerque, Maranhão. Foi aí que Lampião e os seus irmãos enveredam no cangaço, em um grupo de um cangaceiro por nome Senhor Pereira, que posteriormente deixou o cangaço, foi para Goiás. Uns historiadores dizem a pedido do padre Cícero, outros dizem que ele estava acometido de problema sério de saúde. A verdade é que ele reuniu toda a sua cabroeira e disse que estava abandonando o cangaço. Aqueles que quisessem seguir ele iria para Goiás, mas quem ficasse, escolhesse entre eles um líder. E um desses que não seguiu ele foi Lampião, e aqueles que ficaram com Lampião escolheram Lampião como seu comandante maior. Mas a verdade é que o tempo se passa, e doutor Elton Roberto, o Lampião chegou a ter 2 governadores de estado protetor dele. Um, Agamenon Magalhães, em Pernambuco. Tudo tem o seu porquê. Agamenon Magalhães era membro da família Pereira, quando em 1926 aconteceu logo essa perseguição da família Carvalho em relação à família Ferreira. Anos depois, já em 1936, Agamenon Magalhães era governador de Pernambuco, ou seja, interventor. E sabia que a causa principal tinha sido a ligação política que eles tinham, os irmãos Ferreira, com a família Pereira, que é a família dele. O outro era público e notório, o governador de Sergipe, Heronides Carvalho. Esse era oficial do Exército, interventor de Sergipe, e era quem alimentava o bando de Lampião com armamento, com munição e com tendas. Para se ter uma ideia, Silvio Hermano Bulhões. Quem é Silvio Hermano Bulhões? Ele é um economista, aposentado do DENIT, professor de matemática, com mais de 90 anos, filho do casal Curisco e Dadá. Ele nasceu na fazenda Novo Gosto, município de Pão de Açúcar, sob uma tenda do Exército Brasileiro, porque Heronides de Carvalho alimentava.
Em Sergipe também, ele tinha a proteção do poder econômico. Quem? Hercílio Brito. Hercílio Brito era o maior latifundiário do Baixo São Francisco. Canindé, hoje a cidade, Canindé de São Francisco, era uma fazenda dele. Chamava-se Cuiabá. E na cidade de Propriá, ele tinha uma fazenda moderníssima até hoje, onde Lampião ia lá se refugiar. Descia na canoa sua, canoa de tolda, por nome Canindé, e ali passava dias de sua fazenda Jundiaí, fazendo tratamento dentário, tratamento de saúde. Foi lá que ele conheceu o perfume francês, camisa de seda, a vodka polonesa, porque Lampião era extremamente vaidoso, gostava do bom. Hoje nós dizíamos que ele é um homem chique, entendeu? Ele não gostava do brega. Hoje ele não só usava perfume francês. Então, na minha visão, fruto de minhas pesquisas, no dia em que ele morreu, era exatamente o dia que ele iria abandonar o cangaço. Da mesma maneira que seu primeiro comandante, senhor Pereira, reuniu toda a sua cabroeira e disse que estava deixando o cangaço, Interessante isso. ele iria deixar. Só faltavam chegar 2 subgrupos, o de Curisque Dadá e o de Canária e Adília. Ele escolheu perfeitamente o local do abandono. Hoje, Poço Redondo, município de... Hoje, Poço Redondo, Sergipe, a cidade que mais forneceu cangaceiros para o bando de Lampião. 42 filhos de Poço Redondo foram para o cangaço. Fazenda Angicos, fazenda de pessoas de inteira confiança dele. Grota de Angicos, a fazenda Angicos deveria ter na época uns 3 mil hectares. Sergipe ele tinha proteção do governo, do poder político, ou seja, do poder econômico, estava no território de Poço Redondo, 42 filhos de Poço Redondo estavam ali com ele, família Poço Redondense, naquela época a população deveria ser em torno de 1.000 e 1.500 pessoas, ou seja, apesar que Poço Redondo na época pertencia a Porto da Folha. Tinha um parente ou um amigo no cangaço. Ou seja, ele só poderia ter se traído, então. No outro lado do rio, tinha uma volante sob o comando do tenente João Bezerra. De frente, praticamente, a fazenda. O tenente João Bezerra, para quem não sabe, era casado com Dona Cira Brito. O sargento Aniceto Rodrigues, que comandava uma volante em Mata Grande, era casado com a prima de Dona Cira, Raimunda Brito. E é bom que se frise. Eles se orgulhavam de dizer Brito com 2T. Se for com T é falso. Tanto a mulher do tenente João Bezerra como a mulher do sargento Aniceto Rodrigues eram primas do doutor Hercílio Brito. Quem desvendou tudo isso aí foi Osman Loureiro, sabendo que há anos eram as mesmas volantes que combatiam Lampião no sertão de Alagoas, que os últimos anos de Lampião ele se prendeu mais aos estados de Alagoas e Sergipe, e manda inicialmente um aspirante da polícia de Alagoas por nome Francisco Ferreira de Melo, Chico Ferreira. E manda inicialmente ele ser delegado em Pedra. Pedra, hoje é Delmiro Gouveia, que pertencia à Água Branca. Em 1936, quando ele criou o 2º Batalhão, que bota lá, já como coronel, José Lucena de Albuquerque, Maranhão, que em 1921 matou barbaramente o pai de Lampião em Mata Grande. Foi quando ele enveredou. E a verdade, quando você entra, quando você luta pelo poder, independente do poder que seja, você esquece tudo. Vou dar um exemplo, quem está nos assistindo.
Quem acompanhou na década de 1970, 1980, aquela briga entre o cartel de Cali e o cartel de Medellín, se matavam. Quando isso é apreciado a lei da extradição, eles se juntavam, esqueciam tudo. Mas antes do cartel de Cali e cartel de Medellín, a questão do narcotráfico, Lampião fez aliança com o coronel José Lucena de Albuquerque, Maranhão, quando ele chega em 1936 para comandar o 2º Batalhão de Polícia para combater Lampião. Mas nesse intervalo, como eu disse, o Osmar Loureiro manda o Francisco Ferreira de Mello. Francisco Ferreira de Mello começou a investigar, botou vários soldados dele nas volantes Bezerra e Aniceto, infiltrados lá dentro. E se a gente fosse discorrer isso, nós levaríamos à tarde e à noite. Não tem como não ficar. No dia 27 de julho de 1938, vejam bem, dia de feira em Piranhas. A feira era regional. O epicentro da economia da região que hoje eu batizo dos Lagos do São Francisco, hoje, Lago de Tingó, Lago de Itaparica, Lago de Paulo Afonso, que compreende o sertão de Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, tudo era em Piranhas. Por quê? Porque nós tínhamos uma ferrovia e uma navegação forte. Lampião estava a poucos quilômetros de Piranhas. O Bezerra e o Aniceto sabia exatamente do projeto, que ele participou desse projeto, do abandono de Lampião do cangaço. E o Bezerra que fez Aniceto, que era comandante numa volante em Mata Grande. Estava em Piranhas. Por que em Piranhas? Quem deveria estar em Piranhas era o Bezerra. 2h da tarde, ele passa um telegrama para a Pedra, Delmiro Gouveia. Tenente João Bezerra, boi no pasto, abraço, Sargento Aniceto Rodrigues. Quem foi o telegrafista? Telegrafista da Rede Ferroviária do Nordeste. Valdemar Damasceno. Quem foi Valdemar Damasceno? Meu avô materno. Quem recebe em Delmiro Gouveia esse telegrama? Que era pedra na época. O telegrafista George Lisboa, que foi meu sogro, pai de minha esposa. Quando o Bezerra... E outra coisa, depois desse telegrama, o Aniceto anuncia na feira que tiveram informação que Lampião se encontrava em Mata Grande. Veja bem, ele era para estar em Mata Grande, não em Piranhas. Ele comandava uma volante em Mata Grande. Quem comandava a volante de Piranhas era o Bezerra. Bezerra estava em Delmiro e ele em Piranhas. Ali era para uma maneira de quem estivesse ali, coiteiro Lampião, é claro, dissesse: o projeto está consolidado. Boi do pasto mesmo, tudo tranquilo. Mas quando Chico Ferreira pega o telegrama e coage os dois. E a verdade é que tudo também deu errado no dia da morte de Lampião. Ou seja, isso é um resumo dos resumos, fruto de meias pesquisas. E foi quando exatamente 5 dias depois, o cangaceiro Curisco vai lá e nós vamos fazer o julgamento. Sim. Lá em Piranhas. Não tem como não ficar encantada com tantas histórias. Acaba com a família. Todos vocês vão conhecer netos. O único filho que ele deixou vivo, Silvino Ventura, que tinha 3 anos, conheci demais Silvino. Inclusive, ele morreu, levou uma queda de uma ponte que nós temos lá em Piranhas. Ele tomou alguns aperitivos e escorregou, caiu da ponte e por conta disso ele morreu. Mas os netos, os bisnetos, todos estão lá. Eu costumo dizer o seguinte: felizes daqueles que contam a história, porque esses vivenciaram ou esses conhecem a história. Você pode conhecer. A história do Império Romano você conhece, você não vivenciou. Mas que, na verdade, eu não era nascido quando aconteceu isso, mas vivenciei desde crianças com os personagens
que participaram direto e indiretamente da morte de Lampião e da chacina de Curisco, no dia 2 de agosto de 1938, na Fazenda Pátio. Muito interessante, muito interessante. Então, o homem é uma enciclopédia, né, sobre o cangaço. E o que eu fico impressionado, sabe, amigo Elton e Kívia e deputado Inácio, é a tenacidade do povo sertanejo, né? Então você tem uma população que vivia sob o jugo dos coronéis, da seca, do cangaço, da volante, não tinha nenhum tipo de política pública, que até hoje ainda é bem tímido as políticas públicas do sertão. Você imagina nos anos 20, anos 30. Eu li um livro do Câmara Cascudo, que ele fala sobre o povo sertanejo. Aí ele diz que o sertão ele foi colonizado por pessoas fortes para enfrentar a seca e a solidão. E é verdade, porque não existe, eu acho, no Brasil, eu acho que uma população que sofreu tanto e que é tão forte como o povo sertanejo. Não é não, Elton? O que é que você acha? Deputado? Eu quero fazer uma colocação. Veja bem. Euclides da Cunha disse que o sertanejo, acima de tudo, é um forte. Mas há alguns anos, lá em Delmiro Gouveia, um professor, um economista, um jornalista, que eu tenho uma admiração profunda por ele, que é Cícero Pérez. Cícero Pérez. E eu não sei se a pronúncia exatamente é essa. Ele disse em 1898, 1897, com aquela sangrenta Guerra de Canudos, né? Uhum. Antônio Conselheiro, e que Euclides da Cunha veio acompanhar, que terminou de sua obra imortal, Os Sertões. Mas ele batizou essa região essa pronúncia, eu não sei se é exatamente o que eu peguei, denominou de uma região ignota, inóspita, improdutiva, esturricada. Em 1903, 1904, chega nesta região Delmiro Augusto da Cruz Gouveia e mostrou que Euclides da Cunha estava errado. Apesar de tudo isso, eu costumo dizer, primeiro, o bioma Caatinga é único e exclusivamente brasileiro. Único e exclusivamente brasileiro. E tem riquezas imensuráveis. Você tornar essa região extremamente viável não é uma decisão técnica, é uma decisão política. E eu sempre cito o seguinte, a região que menos chove, a cidade que menos chove no Brasil é Cabaceiras, na Paraíba. A média de chuvas em Cabaceiras, ano, é 300 milímetros. A Califórnia, a média de chuvas na Califórnia é 200 milímetros. Ou seja, 50% a menos do que a cidade que menos chove no Brasil. A diferença é que Cabaceiras é uma das cidades mais pobres do Nordeste e a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos e um grande produtor de alimentos. O futuro do Brasil está nessa região que nós batizamos, os cientistas, de polígono das secas, ou seja, a região do sertão. O bioma Caatinga, no mundo, só existe aqui no Brasil. Eu sou filho sertanejo, meu pai é do sertão da Paraíba, né? Então eu aprendi a gostar e a respeitar o sertão com meu pai. E todas as histórias do sertão e tudo mais, ele sempre contava sob os olhos dele, lógico. Uma vez que ele foi obrigado a sair do sertão para poder viver. E aí as histórias são muito, muito interessantes e ao mesmo tempo cáusticas, porque são muito tristes, né? Você fazer com que a pessoa perambule o dia inteiro, nos anos que ele nasceu em 1943, então se teve uma grande seca, se eu não me engano, acho que nos anos 60. 1877, que morreram 500 mil nordestinos, ou seja, 5% naquele momento da população brasileira. Então, por isso que essa região é aquela história, 1877. né? Acho que foi 77, 15 e 35, as maiores secas. A maior foi a de 1877. 5%
da população nordestina, aliás, 5% da população brasileira foi dizimada. Meu Deus. E Piranhas foi a cidade guardiã de todos eles. Um assunto puxa outro e eu fico empolgado. É um podcast com 1, 2 e 3, volume 1, 2 e 3. Deixa eu ver. É um bate-papo extremamente enriquecedor. Diante daquela tragédia, Dom Pedro II, que para mim foi o maior governante que esse país teve, autoriza a construção da ferrovia Paulo Afonso. E nós recebemos lá em Piranhas todos esses marginalizados da seca. E em apenas 3 anos, 10 meses e 15 dias, foi construído a primeira etapa da Transnordestina, que esse projeto de Transnordestina vem da época de Dom Pedro, que o quilômetro zero era Piranhas. Primeira etapa, a região não navegável do Rio São Francisco, a região dos cânions do São Francisco, e foi de Piranhas até Mochotó, em Pernambuco, que hoje é Petrolândia. A segunda etapa iria até Juazeiro da Bahia. A terceira etapa iria até o Pará, cortando toda a região do Polígono das Secas. Era um grande projeto de integração idealizado por Dom Pedro II. Ou seja, Piranhas sempre esteve presente em momentos históricos da história do Brasil. Do cangaço, dessa transferrovia, do desenvolvimento, da navegação. Por conta de tudo isso, é que poucos alagoanos sabem que no dia 3 de outubro de 2003, Piranhas foi reconhecida, tanto o centro histórico de Piranhas, como a Vila Entre Montes, patrimônio historicamente e paisagística nacional. Ou seja, foi a primeira cidade, comunidades, localidades na região do Polígono das Secas, que o Polígono das Secas começa no norte de Minas e vai até o sul do Piauí, representa aproximadamente 70% da área territorial do Nordeste, até esse certificado, esse título. Patrimônio historicamente e paisagisticamente nacional. E é onde nós vamos fazer o nosso júri épico-cultural, histórico e jurídico, julgando, né, levando a julgamento Curisco. E acho que, para mim, é mais do que suficiente para que as pessoas possam comparecer. Quem não conhece deve conhecer Piranhas, porque eu vou lhe dizer, passou a ser um lugar do meu habitué. Eu, por vezes, pego uns finais de semana, pego a esposa e vou para Piranhas, ao invés de ir eu vou para Piranhas. Fiz uma ligação muito afetiva com a cidade de Piranhas, por conta exatamente de toda essa questão histórica, e um lugar extremamente agradável. Às vezes a gente fica falando de Alagoas só e praia, mas o Rio São Francisco é lindo demais, os cânions são lindos, muito lindos, e quem for acompanhar esse nosso júri épico vai poder também conhecer, quem já conhece vai poder revisitar a cidade de Piranhas, de onde o nosso deputado tem ali 99,9% de aprovação e de conceito ótimo e excelente. Os outros 0,0, a pessoa não foi entrevistada. Isso é bondade sua, você já está exagerando aí. Nesse século, uma cidade avançou mais turisticamente no Brasil do que a cidade de Piranhas. E às vezes eu tenho uma ligação muito grande com o estado de Sergipe. Eu fiz todo o meu estudo escolar, colegial em Sergipe. E a ligação minha com Sergipe é muito grande, com todas as classes sociais de Sergipe. Eu, a título de brincadeira, costumo dizer que, na realidade, isso, no dia que a gente unificar os dois estados da região estuária de São Francisco, que é Alagoas e Sergipe, se criar o novo estado de Sergipe, nós seríamos o estado mais desenvolvido do Nordeste e um dos mais desenvolvidos do país. É claro que é difícil, isso é um sonho meu. E, com certeza, a criação do estado de Alagipe, a capital seria Piranhas. Perfeito. Mas é isso aí, pessoal.
Será um grande espetáculo, estamos todos ansiosos para esse evento e como todos perceberam, Piranhas, ela respira cultura, né? É uma cidade belíssima, é uma cidade limpa e eu fiz uma maratona aquática, não sei se você fez aquela de São Francisco, eu ainda não fiz essa maratona aquática. Rapaz, é um espetáculo, sabe, deputado? Tem uma maratona aquática lá que são 12 quilômetros do centro de Piranhas até Entre Montes. É um espetáculo da natureza. E eu lembro que um dia antes da maratona eu fui fazer os passeios de Cantamarã e eu nunca tinha ido lá. Fiquei encantado com a beleza do rio, aquele monstro largo, volume de água absurdo. E é como foi falado aqui, as pessoas valorizam muito aqui em Alagoas a praia e esquecem das belezas do Rio São Francisco. E a cidade de Piranhas ela é bem estruturada. Inclusive eu mandei até um recado para um amigo lá em Piranhas hoje para saber quantos leitos existem lá aproximadamente em Piranhas disponíveis entre hospedagem e casas de aluguel. Ele me falou aqui deve ser bastante. Bastante. São 3.000 e tantos leitos, se eu não me engano, que tem disponível. Então não vai faltar hospedagem para ninguém. Piranhas é uma cidade que está bem estruturada. Interessante você falar dessa questão cultural, né? Que respira cultura, porque muita gente não conhece, nem de forma superficial, tantas histórias incríveis que a gente tem, que daria uns 2 dias aqui só com o deputado, ouvindo tanto vamos deixar a parte boa para ele falar, porque ele vai estar lá no dia 12 contando essas histórias e outras mais. O alagoano precisa conhecer Alagoas. É verdade. É um país, é um estado riquíssimo, norte e sul, leste e oeste. E nenhum estado do Nordeste tem mais notoriedade política nesse país do que o estado de Alagoas. A gente vem desde o período regencial, com Sinimbu, o Visconde Sinimbu, tivemos Marechal Deodoro, tivemos Floriano, Hermes da Fonseca. O pai, Hermes da Fonseca, era alagoano, foi para o Rio Grande do Sul, casou lá, ele nasceu lá, como o Collor nasceu no Rio, porque o pai, na época, era senador da República, a capital era o Rio de Janeiro, ele nasceu lá. Hermes foi presidente. Depois nós tivemos um homem que mandou nesse país de 1930 a 1954, o general Góes Monteiro, rapaz. O Góes Monteiro mandou no governo de Getúlio, Eurico Gaspar Dutra, no retorno de Getúlio. O Getúlio dizia, é melhor ter Góes do meu lado que Góes do outro lado, entendeu? E por aí vai. Tivemos Collor, tivemos Renan, várias vezes presidente do Senado, tivemos Teotônio Vilela Filho, no governo de Fernando Henrique Cardoso, presidente do PSDB e um dos homens fortes do governo de Fernando Henrique Cardoso. E hoje nós temos o deputado federal Arthur Lira como presidente da Câmara Federal. Aí eu pergunto a vocês, me diga qual é o estado do Nordeste que teve tanta importância e tanta relevância política. Então, o que acontece no Alagoas, que eu vejo que nós estamos vivenciando um momento de canibalismo político. Nós precisamos resgatar a autoestima, a lagoanidade. Eu prego isso. Nós precisamos nos orgulhar desse pedaço de chão que nós nascemos, que é o estado de Alagoas, e que tivemos e temos ilustres filhos no mundo da política, no mundo da literatura, no mundo da música e por aí vai. A arte, cultura. A arte, cultura. Nós precisamos nos orgulhar e nos no mundo das letras jurídicas. Nós temos Pontes de Miranda. Pontes de Miranda praticamente é considerado um dos maiores juristas, se não do Brasil, do mundo. Pontes de Miranda é algo sem comparação. E na literatura temos o Graciliano Ramos, que tem maior escritor. Perfeito. Vocês já ouviram falar nessa questão dos produtos transgênicos? O que é produtos transgênicos? É aqueles que sofrem uma transformação genética, vamos supor o feijão, que ele é precoce, é mais resistente a pragas, é mais resistente a doença, é mais resistente à seca, dependendo muita água ou frio e por aí vai. Isso são transformações genéticas em cima de uma planta. Vocês sabiam quem é um dos precursores do mundo dessa genética vegetal? Um alagoano de Pão de Açúcar, formado no Centro de Ciências Agrárias,
da Universidade Federal de Alagoas, hoje pesquisador, pós-doutor, professor da USP, da Embrapa, Itamar Soares, filho de Pão de Açúcar. Perfeito. Um cientista, um cientista. E para encerrar, como sempre, primeiro as damas, Sim. amiga Kívia, eu gostaria que você fizesse um convite a todos que estão nos assistindo para o evento de Piranhas. Então, queria agradecer a presença aqui do deputado, doutor Elton, e aproveitar para fazer um convite a vocês. Acho que vocês puderam escutar um pouquinho só das histórias que o deputado tinha aqui para contar. Imaginem o que vocês vão ouvir lá. Então, assim, é um momento muito enriquecedor. A gente sabe que nós que atuamos no Tribunal do Júri, a gente precisa muito dessa coisa da história, da cultura, da arte, que por vezes, e eu acredito que tem muitos julgamentos que a gente pouco utilize a parte técnica. E a gente vai muito para a parte da história, de emocionar o jurado, de fazer com que ele se coloque no lugar daquele indivíduo que está sendo julgado. Então, vai ser um momento muito enriquecedor e você, estudante, advogado, não pode perder. Então, já fica aqui o nosso convite. Com a palavra agora o amigo Elton Roberto. Muito obrigado, Hugo. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, Kívia, Hugo, deputado, que é nosso amigo do coração. Sempre que posso, faço essa minha exaltação de viva voz, até porque a gente tem que sempre exaltar as qualidades dos amigos. Será um momento ímpar, porque iremos fazer, e eu estou muito animado quando me disseram, você vai defender o Curisco. Eu falei, deixe comigo, é comigo mesmo. Ele já me deixou meio... É comigo mesmo. Então, vou fazer a defesa juntamente com os meus amigos Léo, com o Raulison e com a Graciele Queiroz, uma equipe de defesa, e iremos estar lá para mostrar a todos, né, a capacidade que todos temos em compreender a história, a cultura, o direito, convidar todos que são também fora da área do direito, porque é um momento de interdisciplinariedade. Nós vamos desenvolver direito, cultura, arte, cinema, livro, literatura, política, porque isso, como disse o deputado aqui, isso não foge do ambiente político, uma vez que a própria história de Lampião se confunde com uma história política regional. E quero convidar a todos para que possamos fazer um evento, como já diz o nome, um júri épico. E mais uma vez, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, vai ficar na história. Agradecer ao Anderson, né, que é a pessoa que está fazendo Wagner. Todo esse trabalho, o Anderson Wagner, divulgando isso, a ideia original dele. Iremos abraçá-lo com muito carinho, com muito afeto, para que nesta data a cidade de Piranhas, mais uma vez, deputado, vai estar no epicentro da história alagoana. Muito obrigado, viu? E agora a palavra ao nosso deputado Inácio. Eu quero mais uma vez também aproveitar, agradecer essa oportunidade e também quero antecipadamente parabenizar o advogado Anderson Wagner, de Petrolina, que é o mentor, o cara que oriundo das barrancas do São Francisco, lá do Médio São Francisco, com sentimento, com a cultura, com a nossa história muito forte. Mas eu quero aproveitar também que um advogado está iniciando a carreira agora no mundo criminalista e ele se espelha primeiramente em Tobias Barreto de Menezes. Em segundo, em você. Tiago Nunes. Ele é filho do saudoso juiz de direito. Tiago foi meu aluno. Que coisa boa. Um abraço para o Tiago, se estiver nos ouvindo. Está ajudando muito nesse evento. Falei com ele hoje, é verdade. Falou com ele. Tiago, um abração. Perfeito, ele é filho do Paulo Nunes. Quem não conhece o Paulo Nunes, foi um juiz extremamente humano, extremamente muito bem-humorado, um juiz que era daqueles que não usava da toga para o arbítrio, e sim para a justiça. E Tiago, com certeza, enveredou para o lado do pai, estará lá, com certeza. Então, ele está contribuindo, ajudando muito nessa questão desse evento. Mas eu espero, doutor, é o seguinte, eu sempre cito os antigos romanos. A gente não pode falar na história da humanidade sem falar nos antigos romanos. E eles costumavam sempre, doutor, nos seus dias de glória, nos seus dias de conquista, nos seus dias auspiciosos, eles marcavam, doutor Elton Roberto,
aquele dia com pedra branca e com absoluta certeza. Nós, piranhenses, os profissionais do direito, os operadores do direito, a população de um modo geral, a OAB, o Anderson Wagner, nós vamos marcar os dias 12 e 13 de abril desse evento, o julgamento de Curisco, lá em Piranhas, com pedras brancas. Muito bem. Muito obrigado. Muito bom. Um abraço a todos. Lembrem-se, 12 e 13 de abril, em Piranhas. Eu não quero nem falar, porque eu sou entusiasta, tanto do direito como da cultura nordestina, né? Tenho até um vaqueiro nordestino tatuado na minha perna, para vocês terem ideia de como eu valorizo a cultura nordestina e que eu acho que a representatividade da cultura nordestina é mais ligado ao sertanejo do que às praias. Porque eu até brinco com a minha esposa, eu fiz um quadro, coloquei no meu escritório e coloquei na minha casa, de um vaqueiro nordestino. E aí as pessoas ligam muito a cultura nordestina à praia, só que praia tem em qualquer lugar, jangada tem em qualquer lugar, mas aquele chapéu do vaqueiro sertanejo não tem em lugar nenhum. Vá no Texas, você vai ver que não tem. Vá nos Estados Unidos, vá no Sul. O chapéu do vaqueiro nordestino, eu acho que é um símbolo, como esse chapéu aí que é dito dos cangaceiros, que é inconfundível. Em qualquer lugar que você vê alguém com um chapéu de vaqueiro nordestino, você vai associar ao Nordeste. Então, viva a cultura nordestina, viva o Nordeste, viva o sertanejo e vamos fazer o maior espetáculo da história da OAB Alagoas. Abraço a todos. Um abraço, obrigado.